E já estamos de volta ao vivo e em cores, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Esse é o seu programa Vida e Saúde. E hoje estamos falando sobre cigarro, fumo, seus malefícios, né? Estamos recebendo aqui a doutora Débora Aguiar Patrocínio, pneumologista e também coordenadora do ambulatório de pneumologia da PUC, né? Campinas. E você pode participar, é claro. O telefone 19, anote aí, 19 3871-9620, 19 3871-9620. Seu telefone. Se você quer mandar um e-mail, estou com o computador aqui do meu lado. Vida e Saúde, tudo junto, vida e saúde, @rs21.com.br. Fique à vontade, ligue para alguém, o programa é muito interessante, principalmente, a gente viu aí esses dados, 6 milhões de pessoas, né, por ano morrem por causa do cigarro, né? A doutora falou que 10 por minuto. 10 pessoas por minuto no mundo estão morrendo por causa desse bem maldito cigarro, né? Para mim é maldito, viu? Doutora, aqui perguntas estão chegando. O Dioclésio Joaquim, obrigado, Dioclésio, pela participação. Muito obrigado por estar conosco, viu? Fumo uma média de 5 cigarros por dia. Isso faz mesmo mal? Pergunta o nosso amigo Dioclésio, que mandou esse e-mail para a gente. Dioclésio, na verdade, a gente tem um índice que a gente faz de dependência do cigarro. E quanto menor o número de cigarros, mais interessante. Mas 5 cigarros também têm um prejuízo para a sua saúde. A gente tem alguns índices que são importantes. 5 cigarros é pouco para a média da sociedade, mas ainda assim ele tem uma agressão. Então é interessante que você já... Como é pouco, é mais fácil de você parar. Então, é interessante, Dioclésio, você pensar em parar sim. Agora, essa pergunta é interessante porque 5, o organismo dá tempo de eliminar aqueles 5, as consequências, ou é um efeito cumulativo, ou seja, vai 5, 10, etc., vai acumulando no organismo os resíduos daqueles 5 que ele está fumando, doutor? A gente sempre fala em número de cigarros por dia e o número de maços por ano. Então, a gente vai somando na avaliação individual, num consultório, a gente questiona quantos cigarros a pessoa está fumando ao dia e quantos anos a pessoa fuma. Aquilo vai gerando um desgaste, vai gerando uma sobreposição e acaba, sim, tendo repercussões a longo prazo. Vai acumulando. Vai acumulando. Então, os resíduos maléficos estão lá dentro, sempre, né? sim, vai somando. Doutora, uma pergunta que chegou por e-mail, nosso amigo Antônio César. Obrigado, Antônio César, obrigado pelo carinho, pela participação. Olá, Frei, tudo bem? Sou fã do programa. Muito obrigado, é isso que a gente quer, né? É isso que a gente quer, prestar esse serviço à sociedade, trazendo bons médicos, bons especialistas. Quando eu criei esse programa, quando nós criamos esse programa, a nossa intenção era essa, trazer, a gente sabe que a nossa saúde do Brasil, ela está muitas vezes doente, a nossa saúde está, as pessoas não têm muito acesso, a gente sabe disso, a gente tem que melhorar e muito. Então, pelo menos, a gente traz informações, assim, dicas de como melhorar a saúde. Por isso que a gente tem esse programa Vida e Saúde, que é esse sucesso todo. A pergunta do Antônio César, por que as pessoas que deixam de fumar engordam? Antônio César. Antônio César, é verdade. Na verdade, a nicotina, ela acelera o metabolismo. Então, ela consome um pouco da sua energia, ela metaboliza e tira um pouquinho da sua gordura, entre aspas. Então, você não precisa fazer tanta atividade física. Quando você para de fumar, você deixa de ter essa atividade metabólica da nicotina e você acaba retendo um pouquinho mais de carboidratos, de gorduras. Então, é comum, sim. E, em geral, a pessoa fica um pouco mais ansiosa e ataca a geladeira. Então, além de diminuir a atividade metabólica, você tem um aumento da ingesta calórica. Então, é muito importante, quando você pensar em parar de fumar, você já pensar em atividade física, pensar em não atacar a geladeira, pensar em não aumentar a sua dieta, porque o organismo pede e é uma necessidade mesmo. Então, já procurar uma atividade profissional, uma pessoa que possa te ajudar a parar de fumar, para que você não ganhe peso. Ô, doutora Débora, assim, quais são as principais doenças, né? Quais são as principais doenças, assim, de tantas que se tem, de quem fuma? Ou seja, quem fuma está arriscado a ter o quê? As principais doenças, Frei, elas são relacionadas ao coração, ao pulmão,
ao sistema Coração, digestivo. o que é o coração? Ataque? Não, então a gente tem uma facilitação de infartos. A pessoa que fuma, geralmente, ela está mais predisposta a ter infartos. Ela tem alteração de circulação cardíaca, então ela pode ter uma alteração de angina sobreposta com a circulação. Então ela tem distúrbios também, pode ter alteração de pressão. Então ela tem um sistema circulatório alterado. Ela tem alterações respiratórias, então ela tem facilidade de ter mais bronquite, ela tem mais tosse, chiado no peito, ela tem mais muco. A gente sabe que a pessoa que fuma é mais produtora de muco. Ela, numa fase mais tardia, ela evolui com enfisema e, num futuro, também pode ter mais facilidade de ter câncer. A gente sabe que a chance de ter câncer é muito maior na pessoa que fuma do que na pessoa que não fuma. Doutora, lá, a Maria Celina da Silva, um beijo, dona Maria Celina, ela que é de Alta Floresta, Mato Grosso, acompanhando o programa, muito obrigado. Sua bênção, Frei, Deus abençoe, dona Maria Celina. Sou fumante, diz ela, gostaria de saber qual médico devo procurar para o tratamento. Olha só o que ela vai comentar agora. Se eu fico sem fumar, fico muito nervosa e ninguém me aguenta, diz ela assim. As redes públicas aqui no Mato Grosso não fornecem tratamento para fumantes. Então, qual médico devo procurar se ela sente a necessidade, porque senão ela fica nervosa, enfim, ninguém aguenta? E por que ela chegou nesse estágio já? E qual médico ela deve procurar? Para ajudar a nossa queridíssima amiga Maria Celina, para ela assistir por muitos anos ainda, o Vídeo de Saúde conosco. Maria Celina tem razão. Quando para de fumar, fica subindo as paredes mesmo. Você tem toda a razão. Os médicos indicados, em geral, são pneumologista. Eventualmente, um psiquiatra pode te ajudar no sentido dessa ansiedade. É muito comum a pessoa ter uma ansiedade e que vai direcionar para alimentação, que vai direcionar para a sua família, ela fica muito mais irritada. E ela pode ter o apoio. Os medicamentos em si, eles são nesse sentido. Eles atuam diminuindo a ansiedade, diminuindo essa abstinência que o cigarro gera. Então, é muito comum, quando a pessoa deixa de fumar, ela realmente passar por um período de muita ansiedade. Por isso que não é fácil deixar de fumar. A gente acha que é má vontade, ou a pessoa está fazendo corpo mole, isso não é, a pessoa não está sendo muito forte com ela mesma. Não é fácil. A gente precisa, hoje em dia, é recomendado, a gente tem terapias medicamentosas, terapia cognitiva, psicólogos, psiquiatras que são treinados e que dão apoio nessa fase de recuperação. Agora, depois que começa o tratamento de parar de fumar, tem que evitar, né, doutor? Tem que fazer de tudo para evitar. Nada de procurar. A primeira coisa que tem que cortar é algumas rodas de amigos, gente, que você sabe que são aquelas chaminés ambulantes. Tem que cortar o mal pela raiz. Ou seja, amigo que é amigo não leva o outro para ficar doente, né? Entendeu? Então tem que cortar também. Respeitar as amizades, respeitar as pessoas, mas também saber cortar, porque sabe que aquele ambiente vai te levar novamente a você consumir essa maldita fumaça, né? Então tem que também fazer a sua parte, viu? Vamos às ruas, o povo pergunta, o povo quer saber aqui. Meu nome é Arlete, eu sou fumante e eu gostaria de saber se é mais difícil para a mulher parar de fumar do que o homem. Muito bem, dona Arlete. E daí, doutora? Quem fuma mais, o homem ou a mulher? E por que é difícil parar, né? Bom, estatisticamente o homem fuma mais que a mulher. No Brasil, em torno de 18% o homem e 12% a mulher. A mulher tem mais dificuldade de parar de fumar porque ela não quer engordar. Então, como a gente viu na pergunta anterior, a mulher tem a questão estética. Então, se ela não tiver um apoio, se ela não tiver um suporte, junto com essa cessação do tabagismo, ela tem um medo muito grande de engordar. Então, ela não quer deixar de parar de fumar com medo de engordar. Então, não é que a mulher tem mais dificuldade que o homem, ela fica muito mais preocupada com a questão estética. Então, a mulher é mais vaidosa. Fica preocupado com a questão estética, a questão estética externa, mas também está se destruindo internamente. Então, olha, às vezes é preferível ganhar uns quilinhos e recuperar a saúde, depois pode perder com exercício, enfim, até que depois sofrer as consequências na frente. Então, eis a dica aí. Doutor, chegou uma pergunta aqui que eu nunca ouvi falar, né?
É a Natália Albuquerque que mandou o e-mail para a gente. Obrigado, Natália. Não sei nem se tem a ver com o tema, mas eu vou fazer a pergunta assim. Obrigado, Natália, viu? Queria saber sobre narguilé. Narguilé, já que é modinha entre os adolescentes. Doutora, tem algum problema grave fumar narguilé, já que não vicia? O que é isso, doutor? Nunca ouviu falar, né? Narguilé é uma forma de fumo que veio do Oriente Médio, da região árabe, que é uma espécie de um cachimbo que eles fumam de uma forma coletiva, que sai de uma tubulação liquefeita. Ah, agora já sei que é, lembrei. E ele tem um aparelho próprio, então eles colocam o fumo e a fumaça é instilada, só que tem um prejuízo muito grande, porque assim, os estudos mostram que a fumaça é inalada quase 100 vezes maior do que a fumaça do cigarro em si, que tem o filtro. Okay. Aquele fumo passa por uma rede de umidificação, então aquilo penetra muito mais nas vias respiratórias. Então o prejuízo, o dano à mucosa é extremamente maior. Então em relação à agressão é muito prejudicial, ele favorece a passagem para outros tipos de tabagismo também. Então assim, mesmo em ambientes de bares, restaurantes, isso está sendo minimizado e reduzido ao máximo. O narguilé é bastante prejudicial à saúde. Ou seja, deixa eu ver se eu entendi. O cigarro já é mau, mas ainda tem aquele filtro que desacelera a fumaça. Isso. O narguilé não tem esse filtro, a fumaça, você chupa aquela fumaça, vem tudo para dentro do seu corpo. Isso, e ele passa por um sistema de umidificação, então ele absorve muito mais. O prejuízo é quase 100 vezes maior. Ambos não prestam, essa é a conclusão. Nós vamos chamar um intervalo, na sequência temos muito mais informações para você, não sai daí, o tema está bom demais hoje, combate ao fumo, explicando, a gente quer trazer explicações técnicas, médicas sobre essa realidade, não é só questão de, pare de fumar, mas por que isso faz mal? É isso que a gente está fazendo hoje no programa. Então não sai daí, a gente volta já só para você com o seu Vida e Saúde. Para a pessoa que convive com o fumante, penso que é muito interessante a gente pensar na questão do nosso espaço vital, não é? Então, cada um tem o seu espaço vital e precisa zelar por esse espaço, o seu corpo, a sua mente, os seus desejos, os seus anseios, da melhor maneira possível, né? Zelar pelo espaço vital com uma pitada de autoridade, não é? Junto ao seu parceiro fumante, poderá ajudar muito num bom diálogo, num bom enfrentamento da dificuldade que o fumo passivo está proporcionando na sua vida, né? E a partir desse diálogo vocês poderão estabelecer algumas leis, algumas regras e alguns limites para esse fumante que poderão ser importantes em relação ao seu fumo passivo, poderão lhe proteger do fumo passivo e das também graves consequências que o fumo passivo pode trazer a crianças, adolescentes, adultos, idosos.